Bem-vindos, senhoras e senhores, dessa droga de canal. Eu sou o Lucas e eu tenho um sonho de que pelo menos cada jogador tivesse lido o livro dos jogadores. Anote no verso da sua ficha o que eu vou dizer aqui hoje, porque nós falamos sobre Lobisomem e o Guia dos Jogadores. Antes de falarmos sobre o livro de hoje, quero falar para vocês sobre o resultado da enquete que eu já havia feito há um tempo. Quem votou, votou. Quem não votou, perdeu a chance de definir a ordem de apresentação dessa droga. Mas o próximo livro é o livro da Wyrm, é o The Book of the Worm. E já avisa seus parentes, a sua seita, a sua matilha, que vai ter sim inimigo para você combater. Então no próximo vídeo que a gente vai apresentar aqui, não necessariamente na próxima semana, a gente vai falar sobre The Book of the Worm. Quero fazer uma recomendação para você, acredito que você já conheça, que é o projeto do Narradores Narrados, do André. Ele está apresentando às segundas-feiras lá no Nação Garou. Muito bom, sobre dicas interessantíssimas sobre narrativa, como você que joga há muito tempo, ou iniciante mesmo, e tem algumas ideias, quer ter aquele pontapé inicial para começar sua narrativa, mas não tem coragem, não sei, para começar sua própria aventura. Então vê lá o projeto Narradores Narrados, muito bom, muito interessante, sempre trazendo pontos interessantíssimos para você enriquecer sua mesa e começar a narrar. Já começou a narrar? Então tá perdendo tempo, vai lá narrar, pô. E algumas coisas interessantes sobre o livro de hoje, Lobisomem Guia dos Jogadores, é que quando a gente pega o final do livro Rite of Passage, a gente tem meio que uma cartela, um cartãozinho que você deveria preencher se você quisesse contribuir para a construção do livro dos jogadores. Eles estavam aceitando sugestões para a construção desse livro, então o livro que a gente vai ver hoje é bem provável que ele tenha ali a mão dos fãs. Então olha só como desde muito cedo já tinha essa participação dos fãs, do consumidor, para a construção do material que eles estavam usando ali na White Wolf, né? Acho muito legal essa iniciativa. A gente tem o Rô Amadeu, por exemplo, que fez o Capital by Night, que teve essa iniciativa de fazer um livro com o pessoal. E isso é muito interessante, às vezes é até mais enriquecedor do que a gente fazer um livro sozinho. Então eu só tenho a dar os parabéns e todo o reconhecimento para quem faz essa iniciativa. E entre os escritores que tem dentro desse livro, a gente tem o Phil Brucato. O Phil Brucato ele é muito mais aparente, muito mais presente em Mago Ascensão. Então a gente vai ver muito mais dele a partir deste momento. Se você não conhece Mago Ascensão, fica tranquilo que nós vamos chegar lá, ok? Então vamos ao livro. Ele apresenta mais informações sobre as 13 tribos e, em especial, ele fala sobre as lendas, as histórias, as organizações, até mesmo nomes que você pode escolher para determinada tribo do seu Garou. E não vou comentar sobre todas porque é muita informação, eu vou deixar essas informações para quando a gente chegar no livro da tribo em si, eu acho mais fácil. Mas existem algumas informações aqui citadas que eu acho interessante dar uma ressaltada. Quando cita as Fúrias Negras, por exemplo, ele fala que elas estão numa caçada por 5 fetiches da Wyrm que elas querem pegar para elas, para cuidar, para que a Wyrm, os agentes da Wyrm não tenham acesso, que esses fetiches são chamados as Garras da Wyrm. A gente já viu uma dessas garras aqui no canal. Se você não viu, em Rite of Passage a gente falou sobre o Nartus, se eu não me engano é o nome do maldito que estava lá na aventura. Ele estava preso numa rocha. Mais informações, dá uma olhada lá no vídeo de Rite of Passage, ou então lê o livro. E aí a gente tem essa garra da Wyrm, só que quando a gente chega no livro dos jogadores, ela diz que é um fetiche. Então, o que é exatamente essas coisas? Será que são fetiches mesmo? Porque tem um maldito dentro da pedra, então dá para considerar dessa forma. Mas essa busca das Fúrias Negras, esses artefatos, né? Onde será que isso vai parar? Aqui é dito que elas já têm 2 em seus poderes, elas já protegem 2 desses itens e outros 3 estão perdidos e elas estão procurando. Então, será que isso vai ser explorado mais pra frente? Então deixa aqui guardado nesse vídeo para que não dizer que eu não disse sobre eles, né? Outra informação interessante é que uma tal de Mjolnir mata Wyrm é uma cria de Fenris que estava aqui na América, que chegou, né, aqui na América, e ela tomou os Cairns que eram do protetorado do Zuctena. E eu falei sobre isso lá em Rage Across New York, então é só para contextualizar, para caso você queira fazer um jogo mais rico em relação a Nova York, claro, ou América, você tem essa personagem aí e você pode usar isso na sua mesa também. Ainda sobre os Estados Unidos, a gente tem uma personagem que é o Harold Spike Driver. Ele é o andarilho do asfalto e diz que ele contribuiu lá para o incêndio de Chicago.
E se você acompanhou lá o Chicago by Night da primeira edição, a gente tem uma Malkavian que tem uma história entrelaçada em relação a esse evento. Como eu disse, o livro ele fala sobre campos, histórias, lendas, organizações, e quando ele chega nos Garras Vermelhas ele não dá muitas informações porque, na verdade, ele redireciona para que você lê Ways of the Wolf, a gente vai ver ele mais pra frente, é um dos últimos livros aqui na sequência que vocês votaram, e ele vai falar justamente sobre os modos do lobo de agir, e muitas descrições sobre os Garras Vermelhas são de acordo com o que é descrito naquele livro. Então não há muitas informações. Se você tem esse livro ou pretende comprar ele, saiba que você não vai encontrar muitas coisas sobre os Garras Vermelhas, você só vai encontrar mais informações em Ways of the Wolf. Agora, saindo um pouco da América, a gente tem com os Senhores das Sombras uma tal de Sociedade de Nidhogg, que ela tem umas ligações, elas são ligadas à magia, ao oculto, e eles têm uma ligação com uma tal de Lohri. Eu já falei dessa Lohri aqui, ela também é apresentada em A World of Darkness, eu não falei sobre ela, mas essa Lohri ela tem uma ligação até mesmo com o Sabá. Então o que será que essa Sociedade de Nidhogg tem de tão interessante que tem a ligação assim? Parece que a gente vai ter que esperar mesmo o livro da tribo dos Senhores das Sombras, né? Sobre os peregrinos silenciosos, eles dizem sobre os comedores dos mortos, que eles tinham aquele hábito de comer o cérebro dos mortos para extrair os seus conhecimentos, e que esse ritual para extração, né, de sabedoria, ele foi deturpado pela Wyrm, especificamente por uma entidade que é o Foibok, que é uma das facetas da Wyrm, podemos dizer assim. E esse Foibok a gente vai ver mais informações sobre ele no Book of the Wyrm, ou seja, no próximo vídeo. E a última coisa interessante a se comentar é que os portadores da luz interior, eles estão lá, só que aqui já diz que tem um burburinho que as outras tribos acham eles desconectados demais em relação à nação, porque a sua forma de pensar ela é muito mais ligada ao Oriente, muito mais ligada à humanidade do que à própria cultura Garou. Então eles desconfiam que vai chegar um dia em que os portadores eles simplesmente vão negar sua natureza Garou e vão se entregar à humanidade. Sabe-se que na terceira edição eles não estão mais entre os Garou, mas a gente vai ver com calma como que foi esse fenômeno, como foi esse evento, essa decisão do desligamento da nação Garou em si e começar a ser considerada apenas as 12 tribos e não as 13. O que será que aconteceu com eles? Eu acho curioso a informação da Assembleia estar justamente no livro dos jogadores, sendo que raramente um narrador vai colocar a Assembleia na mão do jogador para ser executada. Eu tive essa primeira impressão há muitos anos, quando eu li pela primeira vez, falei, isso aqui devia estar no livro do narrador e não no livro do jogador. Mas muito pelo contrário. Quando você faz uma Assembleia, ao meu ver, quando você faz uma Assembleia e o jogador está participando dela e toda a interpretação de Lobisomem e o Apocalipse está em volta das relações sociais, então a Assembleia é um fenômeno, é um acontecimento muito importante. Então por que não fazer com que os jogadores em algum momento realizem ela? Então os elementos da Assembleia estarem no livro do jogador faz com que incentive o jogador a fazer parte dela, fazer com que ela aconteça. E eu acho interessante também apontar que aqui no livro diz que as assembleias elas estão cada vez mais raras, porque os garotos mais jovens simplesmente acham bobagem esse tipo de cerimônia e eles não querem participar dela. Então esse negócio de contar a história, ficar uivando, não é uma coisa que eles gostem. Então isso tem acontecido cada vez menos, porque os mais velhos também estão morrendo. Uma assembleia é basicamente dividida em 5 etapas. A primeira etapa delas é o uivo de abertura, geralmente é conduzida por um galharde, e esse galharde ele vai fazer a transição de cada uma dessas etapas. Isso eu acho bem interessante, como é a organização da assembleia, né? E nesse uivo de abertura ela vai ter um tema, e esse tema, né, esse clima que vai rodear todos esses uivos é em relação à temática, ao assunto que vai ser abordado durante essa assembleia. Então, se vai ser uma convocação para guerra, esse uivo pode ser mais agressivo. Se for uma assembleia em relação à punição ou até para glorificação de alguém, então os uivos eles vão concordar com essa dissonância, né, vamos dizer assim. E tem uma personagem importante, um papel importante durante esse uivo de abertura, que é o Bobo. E o Bobo ele faz ali um uivo de questionamento, ele que coloca à prova todas as alegações que estão sendo feitas durante aquele uivo. Então se você está realmente fazendo ali o seu papel de devoção a Gaia, é o Bobo que vai falar, então você ama mesmo, então
meio que para provocar mesmo, para que as pessoas certifiquem, elas façam a afirmação de todas as motivações que ela tem para continuar amando Gaia, as crenças em relação à batalha que eles estão acontecendo ali. A segunda etapa é o céu interno. Não diz exatamente quem é que executa essa etapa da Assembleia, mas para frente é definido exatamente, se não me engano, é o mestre de ritual. E a gente vai fazer o Cairn fortalecer o seu contato com a Umbra. E a gente tem um papel que é o Iluminado, não tem nada a ver com o Stephen King. Esse Iluminado, ele vai incorporar o Totem, o espírito que está sendo reverenciado ali naquele momento do céu interno. A partir dessa manifestação, é uma forma de respeito com o Totem, né? É uma forma de fazer ele ser representado no mundo de Gaia, né? E eu acho interessante como isso pode ser muito explorado, principalmente aqui no Brasil. Nós temos muitas religiões que são afro-brasileiras, que podem muito bem ser representadas de forma respeitosa. Não é porque tá no jogo que vai ser jocosa, tá, gente? Aliás, é muito legal você fazer isso. E se você tem alguém na mesa que segue esse tipo de religião, você pode aprender muito com essa pessoa. Você pode aprender, principalmente, a respeitar. A quebra do osso, ela é regida pelo Caçador da Verdade. Geralmente é um Philodox que ocupa esse papel. E durante a quebra do osso é que são feitas queixas, reclamações, politicagem, negociações, enfim. É o momento em que realmente as pautas são colocadas em prática, né? E a ordem de importância, vamos dizer assim, que são colocadas essas questões, tende a ser do posto mais elevado ao posto mais baixo, e muitas vezes os mais jovens nem mesmo são ouvidos. Por essa e por outros motivos é que os mais jovens também se negam a participar desses tipos de evento, uma vez que eles estão fazendo o que ali, não é mesmo? Depois nós temos as histórias e canções que são regidas pelo menestrel, pode ser tanto por um Galhard quanto por um Aron, é um momento em que histórias são contadas. E finalmente a gente tem o festim, que é quando o inimigo da Wyrm, geralmente um Aron, ele vai puxar ali um uivo para que convoque todos a purificar as áreas ao redor do Cairn, podendo até mesmo exceder para que todas as emanações da Wyrm sejam completamente limpas. Se você não entende direito essa etapa, fala, mano, como assim eles saem correndo, sem motivo, caçando qualquer coisa que eles veem na frente? É basicamente isso, mas pense que numa área selvagem você pode encontrar qualquer tipo de predador. Então, o que acontece exatamente quando um Garou não encontra nada? Então, ele fica frustrado, ele corre eternamente. É uma coisa que fica rondando na minha cabeça, mas principalmente em lugares em que são próximos das áreas urbanas, você pode alcançar pessoas que estão marginalizadas no sentido de intoxicação da Wyrm, ou até mesmo possíveis predadores, né, percorrendo os becos da cidade para perseguir potenciais fontes da Wyrm, né? Eu acho interessante isso porque para os Garou não tem muita distinção, o radicalismo deles em relação ao combate à Wyrm é tão forte que não existe muitas distinções do que pode ser relevado e do que realmente deve ser exterminado, né? Mas paciência. E é nesse momento também que a recarga do Cairn funciona. Aqui ele vai explicar, não vou entrar em mecânicas, mas ele vai explicar que o Cairn ele precisa de uma recarga constante, se eu não me engano é mensal que ele diz, que cada participante deve pelo menos doar 1 ponto de gnose para chegar num mínimo de 20. Então se você doou 1, mas os participantes não chegam a 20, por exemplo, então você vai ter que doar mais de 1 ponto de gnose para recarregar o Cairn. E já que a gente falou sobre a Assembleia, então vamos falar um pouco sobre a litania, que ela também, durante a quebra do osso, ela vai ser usada também para os julgamentos, né? E durante esses julgamentos é um Philodox que vai julgar, geralmente os julgamentos são feitos por um conselho de Philodox. É importante também ressaltar que aqui no livro diz que é cada tribo que vai julgar o seu próprio condenado, o seu próprio réu, vamos dizer assim. Então não é exatamente, por exemplo, um filho de Gaia vai julgar um roedor de ossos exatamente, porque existe ali um protocolo tribal, coisas que são aceitas por uma tribo, mas não são para outras, então é muito complicado esse tipo de julgamento. É claro que se você está em uma seita que é completamente regida por outra tribo, você está lascado, mas nesse quesito geralmente dá a entender, isso sou eu que estou dizendo que dá a entender, que cada tribo é que vai julgar o seu próprio Garou. E dentre essas punições elas podem variar tanto
com escárnio, com palavras que vão dizer sobre a vergonha que ele causou, ou pode ser uma coisa mais grave, uma coisa mais extrema, como a morte ou a exclusão da sociedade em si. Eu acho interessante um desses tipos de julgamento, que é o esconjuro, que é quando um Garou ele fez uma coisa tão grave que ele é eleito o inimigo de Gaia e ele deve ser exterminado, e vai uma marca meio que no espírito dele para que nas próximas reencarnações, vamos dizer assim, ele seja ligado e ele seja relacionado com essa vergonha que ele fez, para que ele seja eternamente lembrado por isso. E ele também fala nesses conjuros sobre os Ronin, mas ele deixa claro que a decisão de ser um Ronin, ela é completamente do Garou. Então ele decide se vai desertar de Gaia ou não. Pode ser que isso mude de acordo com as outras edições, mas eu realmente não me lembro disso. E eles explicam o que é a matilha de prata. Se você não sabe, a matilha de prata ela é composta de 5 a 10 Garou. Deve ser composta com pelo menos um Garou de cada augúrio. Os excedentes a esses 5 representantes, eles são dados como auxiliares dentro dessa matilha, o que eu já não acho muito legal. E ela é formada para fazer uma tarefa especial, que ela é decidida por um conselho de anciãos, né? E essa missão, ela é completamente perigosa, então várias provas devem ser feitas para que os Garous específicos sejam escolhidos para compor essa matilha de prata. Eles são abençoados pela Fênix, e a Fênix é quem faz o julgamento final para montar ali a matilha de prata. Eu acho interessante porque se um Garou ele é escolhido para a matilha de prata, ele não perde a ligação com essa antiga matilha, ele adota a Fênix como um totem temporário para aquela missão, e quando ele volta ele recebe muita honra, muita glória, sabedoria, enfim, muito renome, e eu acho que é muita pressão, né, fazer parte de um evento desse, mais do que qualquer coisa. Mais pra frente é explicado até que toda essa pressão em combater a Wyrm, ajudar Gaia, curar Gaia, enfim, toda essa adrenalina constante na vida do Garou, principalmente dos mais jovens, porque a matilha de prata é composta pelos Garous mais jovens, isso é interessante de ressaltar. Essa pressão toda pode levar facilmente um Garou ao Harano, isso é importante de ressaltar. Sobre os Cairns, ele vai explicar exatamente o que é um Cairn, que ele é um ponto de resistência em relação a essa teia que a Weaver teceu para separar os dois mundos, né? Então esses buracos, vamos dizer assim, que a Wild consegue manter, é que tem um território sagrado para os Garou, e eles têm que proteger esse ponto de conexão com o mundo espiritual. E aqui são descritos os vários tipos de Cairn que existem, e os tipos de função que existem espalhados pelo mundo, né? Esses poderes eles são acessados por meio do ritual de abertura do Cairn. Isso é muito importante de ressaltar também, por isso que a gente tem vários tipos e os poderes nunca são os mesmos. O que eu achei diferente, isso realmente eu não entendi o que tá fazendo aqui no livro dos jogadores, é que ele coloca os tipos de Cairn da Wyrm. O que eu não acho muito apropriado, talvez seja uma forma de conhecer o inimigo. Pensando aqui agora, talvez seja uma forma de justificar, uma forma que o mestre ele não precise explicar o que um Cairn faz em relação ao conhecimento. Por exemplo, um Teurge pode muito bem conhecer, o mestre pode falar, dá uma lida ali nos tipos de Cairn, que vocês vão sair numa busca por um Cairn corrompido. Não sei, pode servir como... porque as informações são poucas, mas pode servir como uma referência para conhecer o inimigo, talvez, não sei, mas eu não fui muito feliz em ver isso aqui no livro. Mas eu gostaria de destacar que aqui já tem o Cairn Organismo, que mais pra frente a gente vai ver. Se você tiver alguma curiosidade, eu aconselho você a ver principalmente os casts do Nação Garou, que eles já falaram sobre isso. Tem um Cairn muito conhecido que é dessa forma aqui que eu vou contar agora, que são os Cairn Organismo, que eles são formados geralmente dentro de um estômago ou as entranhas de algum monstro adormecido da Wyrm. E aí se monta um Cairn dentro desse bicho, e aí, cara, você pega os poderes de acordo com o que tá adormecido ali, né? A gente tem um Cairn poderosíssimo ali, enfim, eu não vou saber falar exatamente do que ele se trata, você pode ter mais informações nos episódios do Nação Garou. E aí ele vai explicar quais são as áreas do Cairn, né? Eu também acho interessante que o jogador entenda quais são as divisões do Cairn para que ele se situe, para que ele se comprometa com cada um desses lugares, entenda como funciona, que ele não pode fazer
qualquer ritual que ele queira, que ele tem que pedir permissão para fazer as coisas. Eu acho muito importante, por isso que eu falo logo no início do vídeo que é interessante que os jogadores lessem o livro dos jogadores. Porque tem informações ali que seria muita perda de tempo do narrador mesmo. Porque tem muitas informações ali que seriam perda de tempo para o narrador explicar exatamente como funciona cada coisa. A não ser que você tenha se comprometido a fazer uma aventura de introdução ao cenário de lobisomem. Aí é completamente diferente, mas realmente ainda assim é muito trabalhoso. Seria muito mais fácil se eles lessem, entendessem como funciona cada área. E assim como os cargos, eles criem curiosidade para saber como funciona. Que, como eu disse, eles têm que pedir permissão para o mestre de rituais, fazer rituais dentro do cairn. Eles devem ser executados no centro do cairn. Existem todo um protocolo. Ah, mas é muito chato, cara. É a sociedade do Garou, é assim que eles funcionam. É assim que eles acham que as coisas deveriam ser feitas. Falando um pouco mais sobre a parte espiritual que compõe, né, a Sociedade Garou, a gente tem a apresentação de novos fetiches, e aqui ele já fala sobre as tatuagens fetiche, que são quando você se prova ser um grande herói, fez alguma coisa honrosa, você pode ter direito. Não são todas as tribos que fazem isso é interessante de ressaltar, mas algumas elas encravam mesmo tatuagens e dedicam um espírito a ela. Esses espíritos eles não podem ser libertados como qualquer outro fetiche quando quebrado, por exemplo. Então acredito que tem uma conexão tanto quanto diferente com o portador daquela tatuagem. Mas não fala nada disso no livro, é só uma especulação minha mesmo. E ele fala sobre alguns fetiches tambores que podem ser usados principalmente em assembleias, alguns que são especificamente culturais, como tambores tibetanos, que são mais usados pelos portadores da luz, por terem seus parentes por lá, né? E alguns voltados também para os Senhores das Sombras, enfim, vários tipos de tambores que podem ser usados de diferentes culturas. E falando sobre essa espiritualidade, a gente vai para uma hierarquia em que ele dá uma especificação que eu realmente não me lembrava dela. Eu acredito que ela fica um pouco diferente, mas vocês vão entender onde eu vou chegar. Ele explica da seguinte forma, que existe a hierarquia que a gente conhece, quer dizer, que é explicada no livro básico, que existe a tríade, e logo abaixo a gente tem os celestinos. Nos celestinos eles colocam como celestinos superiores e os inferiores. Os superiores eles representam aqueles que são de maior e fácil acesso à humanidade. Então a gente está falando de Gaia, Luna, Hélios e todos os outros planetas que são mais palpáveis para a gente. E os inferiores, eles geralmente têm uma forma humana e eles não são tão compreensíveis assim para a humanidade. Então a gente está falando de deuses, principalmente das diversas culturas. E uma coisa que eu acho interessante é que quando ele fala sobre as 3 facetas da Wyrm, que é a Fera da Guerra, a Devoradora de Almas e a Wyrm Profanadora, ele diz que a Wyrm Profanadora está tomando uma proporção tão grande que ela está deixando de ser um celestino inferior, está tornando um celestino superior. Ou seja, ele está alcançando o tamanho de Gaia, cara. Então isso é assustador. Mas ainda pensando sobre essa hierarquia, por que eles dividem dessa forma, né? Se eu não me engano, nas outras edições eles não têm essa distinção de celestinos superiores e inferiores. Esses inferiores, se eu não me engano, eles são incorporados aos Incarna, que é justamente o que vem logo em seguida nessa hierarquia. Os Incarna são os totens, e que eles apadrinham algum Garou, alguma matilha, na verdade, alguma seita, algum cairn, e eles servem os próprios celestinos. Esses Incarna, eles escolhem apadrinhar as matilhas, as seitas, os cairns em si, justamente para eles terem uma representação na Terra, para que eles tenham uma força representada lá e para que eles possam crescer. Lembra do conceito de celestino superior, que eles são mais compreensíveis à humanidade? Então, acredito eu que todo Incarna, ele almeja ser um celestino de alguma forma, de uma forma que eles sejam compreendidos de uma forma plena pela humanidade, a ponto de ascenderem na escala espiritual. Acho isso interessante, que eles têm essa vontade própria, né, claro, mas eles se movimentam, não é uma coisa física, não são deuses que são estagnados, né, vamos dizer assim, deuses estagnados, tá? Mas eu acho interessante como eles têm as suas personalidades e eles podem mudar a qualquer momento.
Falando sobre os outros, quem são esses outros? É nesse momento que o livro vai falar sobre a Guerra da Fúria. Ele não fala sobre a Guerra da Fúria em nenhum outro momento, em nenhum outro livro até agora, nem mesmo no livro básico. Então aqui ele fala que existiu um momento em que os Garou, eles se perguntaram se eles realmente eram superiores. E eles viram as outras raças metamórficas, que simplesmente elas estavam ali o tempo todo, e eles decidiram que eles eram superiores e que eles deveriam ser servidos por essas raças outras, que eles taxaram como inferiores, né? E aí começa uma grande batalha, diz que começam pelos Gurau, guarda essa informação, e então começa a Guerra da Fúria. E tem vários momentos da Guerra da Fúria e eles exterminam a maior parte deles. As raças sobreviventes, elas se escondem na Umbra ou em algum lugar remoto da Terra ou em civilizações, enfim, para que eles possam sobreviver a esse massacre, né? Então vamos falar um pouco, não vou entrar em detalhes, eu acho que quando a gente chegar nos Breed Books, acho mais interessante a gente falar sobre essas raças especificamente, mas vamos começar com os Nuisha. Os Nuisha são os homens coiote. Eu não gosto de usar essa denominação homem não sei o que, homem não sei o que lá, mas vamos lá. São os metamorfos coiotes. Eles são responsáveis. Aqui diz que eles eram os guardiões da Umbra. Eles usam mais do humor do que a honra em si para eleger as suas capacidades, né? E foram eles, é dito que foram eles que ensinaram os Garou a percorrerem atalhos. E quando a Guerra da Fúria aconteceu, eles meio que não ensinaram os outros segredos de contato com o mundo espiritual para eles, porque eles não eram mais dignos, né? Eles têm uma certa rixa com Luna, ninguém sabe porquê, é dito que houve uma brincadeira sem graça que desapadrinhou eles. E vamos falar um pouco sobre os Gurau, e aqui, lembra que eu falei para vocês que eles foram os primeiros a serem caçados durante a Guerra da Fúria? Pois é, então vamos lá. Os Gurau, eles são os curandeiros, né? Eles são os purificadores de Gaia, e aqui é dito que provavelmente eles são os primeiros metamorfos a surgirem, e que quando eles estavam ali purificando e a Wyrm crescia, eles não eram suficiente para fazer esse serviço, e os Garou surgiram para combater com a violência em si. E os Garou, vendo que eles tinham contato com a morte, eles acharam que os Gurau tinham algum aspecto da Wyrm, então começaram a suspeitar deles. Os Gurau fizeram ali o seu primeiro concílio, e nesse concílio eles falaram, não vamos ensinar mais nada para os Garou, que esses caras aí são bolados. E isso fez com que os Garou, eles enxergassem os Gurau, porque também é dito que os Gurau, além de purificadores, eles conheciam o segredo da morte. E se vocês conhecem sobre os Presas de Prata, você sabe que tem alguma coisa em comum, o segredo da morte, o segredo da vida. Estranho, né? E interessante também ressaltar que a Guerra da Fúria, ela foi meio que encabeçada pelos Presas de Prata. Aqui também é dito que os Presas de Prata, achando que eram os superiores entre os Garou, achavam que os Garou também eram superiores entre as outras raças. E interessante ressaltar que nos Presas de Prata, eles detêm o segredo sobre a morte e a vida. Então, tá pegando aí alguma relação? Pois é, alguma coisa estranha aconteceu. E aí muitos Gurau, claro, perderam. O estilo de luta dos lobisomens eram muito superiores ao dos Gurau, e fez com que eles fizessem um segundo concílio, os Gurau, e nesse segundo concílio muitos resolveram morrer, sim, morrer, e eles foram para uma espécie de paraíso, e porque eles têm o segredo da morte, então eles decidiram ficar por lá, e outros decidiram ficar. Por conhecerem os segredos da morte, os Gurau, eles têm uma longevidade, então muitos dizem que existem Gurau que viveram até mesmo na época da Guerra da Fúria e estão vivos até hoje. Então é uma coisa muito curiosa e muito útil para você usar nas suas crônicas. Depois vem os Corax, que são os metamorfos corvos. Eles são os detentores da sabedoria, eles seguem o sol ao invés da lua, e eles geralmente eles acompanham até mesmo matilhas de Garou, porque eles têm os seus rituais de morte em que eles fazem visões, né? Eles fazem visões do futuro a partir de cadáveres, assim, é uma raça bem interessante, né? Não tem muito o que dizer, como eu disse, eu prefiro dizer mais informações sobre cada uma dessas raças quando a gente chegar nos Breed Books. Depois a gente tem os Bastet, que são considerados os olhos de Gaia, seja lá o que isso queira dizer, fica muito no ar, não explica muito bem, mas eles são extremamente curiosos, eles também são separados por tribos. Mas essas divisões por tribos, elas são diferentes dos Garou, porque essas tribos elas são dadas pela região,
pelo tipo de felino que cada um dos Bastê são. Desculpa, os Bastê são os metamorfos gatos, metamorfos felinos de uma forma geral. Porque elas são muitos tipos de felinos, enfim, são leões, são panteras, são tigres, onças. Então não posso falar que são metamorfos gatos, metamorfos tigres, porque vai muito mais do que isso, né? E já que a gente falou dos felinos, tem também os metamorfos ratos, que são os Hatkin. Uma coisa muito interessante é que a mudança deles se dá pela praga do nascimento, e que todos eles possuem essa doença que causa alucinações, e são essas alucinações que vão mostrar para eles qual é a função deles em Gaia, né? Eles eram dados como os vigias dos seres humanos, mas os Garou, eles viram que eles não estavam fazendo o seu trabalho direito e resolveu exterminar todos eles. É claro que não deu certo. E esses metamorfos ratos, eles ainda são apanhados por essas alucinações, e de vez em quando eles surgem dos esgotos e eles matam geral, numa onda de loucura mesmo, mas nem sempre isso acontece, mas mesmo assim acontece. E essa praga do nascimento, ela fica neles, e se eles se livrarem, se eles forem curados dessa praga, dessa doença, então eles perdem os seus poderes de metamorfose, eles voltam à sua forma original. Se for um rato, volta a ser um rato, bizarro, né? E se for um ser humano, volta a ser um ser humano. Em seguida a gente tem os Mocolé. Na verdade, a gente tem uma briga, né, entre as raças metamórficas para decidir, não sei qual que é a importância disso, mas para decidir quem foi a primeira raça metamórfica. E os Mocolé também estão nessa competição. Não se sabe se a primeira foram os Garou, se foram os Gural ou se foram os Mocolé. Os Mocolé, eles representam a memória de Gaia, eles são os metamorfo. Aqui diz metamorfo crocodilo, eu prefiro dizer que eles são os metamorfo répteis, tá? De uma forma bem genérica de dizer. Os Mocolé também seguem o Sol ao invés da Lua, né? Os seus augúrios são determinados de acordo com a posição do Sol no nascimento do Mocolé. E também é dito que os territórios deles estão diminuindo, eles têm uma guerra infinita praticamente na Amazônia junto com os Bastê, que eles lutam contra os Garou e a Pentex, que querem reclamar os territórios para eles. Então na Amazônia tá um caos, a gente vai ver mais sobre isso em Rage Across the Amazon. Fala sobre os Rokeia, só que os Rokeia não tem tantas informações. Na verdade, é a raça que eu particularmente acho menos interessante. Eles são os metamorfos tubarão, e o que os Garou fazem na terra, eles fazem no mar. É basicamente isso. Só que diferente dos Garou, eles não possuem uma cultura humana, então eles são completamente instintivos. E por fim a gente tem os Ananase, que são os metamorfos aranha. Eles seguem uma rainha aranha, né, que seria a Ananase, e eles têm uma história bem interessante. Acredito que as aranhas, elas seguiam a rainha aranha, e elas criam consciência, ou seja, quando Gaia escolhe elas para se tornarem metamorfas, e quando elas criam consciência, elas meio que enlouquecem, e elas vão buscar a sua líder, a rainha aranha, para entender o que está acontecendo. Só que ela já está seguindo a Weaver, e eles meio que são abandonados. E a Rainha Aranha acaba sendo aprisionada numa pedra pela Weaver e pela Wyrm. Algumas seguidoras, algumas aranhas que estavam ali, decidiram seguir a Wyrm porque a Wyrm faz uma chantagem, né? Coloca a Rainha Aranha em xeque para que todas as outras aranhas pudessem seguir a troco de não fazer nada de mal com a rainha deles. Nem todas seguiram, claro. A Rainha Aranha consegue fazer uma rachadura nessa pedra em que ela está aprisionada, e ela chama por socorro, e essas filhas que não estavam adeptas aos ensinamentos da Wyrm socorrem ela, e ela diz que se elas querem salvá-la, eles devem buscar ajuda na Wild. E então eles deixam de seguir tanto a Weaver quanto a Wyrm, e eles começam a seguir a Wild, mas já é tarde demais. As outras criaturas metamórficas já têm aquele estigma dessa raça como seguidoras da Wyrm, e eles não conseguem alianças. O estado dessa raça é que existe uma luta interna. As Ananase, elas lutam entre elas mesmas. É dito que elas estão ganhando, né? Que as seguidoras da Wild, elas têm superado as da Wyrm, mas a luta ainda não acabou e elas precisam libertar a rainha delas. E uma curiosidade é que em cada uma dessas raças é colocado um modelo de personagem que você pode usar. Então, aí eu já também não entendo o que está fazendo aqui no livro dos jogadores esse exemplo de personagem, uma vez que eles são principalmente inseridos em plot. Muitos desses modelos que são apresentados aqui nas raças metamórficas, elas são envolvidas em plots de Nova York, no Canadá, na Amazônia, que pode ser usado pelo narrador. Então, se o jogador tem contato com essa personagem, tira um pouco do elemento surpresa.
Então, talvez não foi a decisão mais sábia escolher essas personagens. E não entenda que essas personagens apresentadas, elas são de posto 1, não são iniciantes, elas são personagens mais velhas, né? Então, elas não poderiam nem mesmo ser incorporadas pelos jogadores, né? Quer dizer, não recomendadamente, né? Bom, falando sobre o sistema, vamos falar o que o livro apresenta em relação a mecânicas, em relação a sistema, e o que ele traz, né, para o jogador em si. Então a gente começa com os arquétipos. Ele oferece uma série de arquétipos que também são únicos para os Garou, como o arquétipo de alfa, como beta, e enfim, outros que são especificamente usados para lobisomens. O que eu não gostei muito é que nesses arquétipos ele coloca uma indicação para o augúrio, e isso ajuda a estereotipar e limitar a imaginação do jogador. Isso é a minha única crítica que eu tenho em relação a isso. Depois ele apresenta as qualidades e defeitos, e ele apresenta os aspectos planetários. Nesses aspectos planetários, eu acredito que não tem na segunda edição. Bom, eu falo muito sobre a segunda edição, principalmente porque é a referência que eu tenho, principalmente porque é a edição mais recente de livro dos jogadores que a gente tem em português. A gente não tem uma outra edição que fale sobre informações para jogadores em português, então eu acho interessante fazer essa comparação. Mas a gente vai ver mais informações disso no momento certo. Talvez eu disponibilize um desses materiais lá na Droga de Página, então fique atento. E aí ele apresenta novas habilidades, como o Kailindo, o Duelo de Clives, vou falar disso um pouquinho mais pra frente. E ele tem também a cultura da Wyrm. Eu acho muito interessante porque é uma das condições para você ter essa cultura da Wyrm, os conhecimentos, os segredos dos rituais, né, dos costumes da Wyrm, você tem que tomar cuidado porque você pode ser perturbado e até mesmo corrompido por saber dessas informações. Eu acho interessante porque tem uma ligação bem interessante com, por exemplo, a mitologia cthulesca. Quanto mais você sabe sobre aquilo, menos você entende, mais monstruosa é aquilo e é enlouquecedora, né? E se você não sabe, eu fiz já uma gravação com o Rodrigo Pontes e o Rafael Damascena, fiz uma droga especial, é a número 5, falando sobre a obra de H.P. Lovecraft, então depois dá uma passada lá. Depois ele apresenta um novo antecedente, que seria uma espécie de homúnculo, vamos dizer assim, uma bolsa para você guardar sua gnose, sua fúria, sua força de vontade. Você pode colocar pontos a partir desse espírito que te acompanha. É claro que você pode aprofundar esse elemento dentro da sua aventura, mas aqui no antecedente, ele por si só ele não aprofunda. Ele coloca mesmo como, se tem um espírito que você tá lá, que você pode contar para pegar pontos com ele, mas não aprofunda nada. Entre os novos dons que são apresentados também, ele coloca ali algumas restrições, que alguns são direcionados para alguns campos que a gente vê lá na parte das tribos, e outros que são um pouco mais seletivos, mais secretos em relação às tribos em si. Eu quero abrir um parênteses aqui. Uma vez o Chocos disse lá no Nação Garou uma coisa muito interessante, que é, cara, os poderes, os dons de cada tribo, eles são exclusivos de cada tribo, não faz sentido as outras aprenderem. E eu concordo plenamente com isso. São poderes secretos. Por que uma tribo, principalmente nesse clima de competição que existe entre elas, porque elas dividiriam os segredos uma com as outras, né? Eu acho que até mesmo o compartilhamento de poderes sem autorização, ou seja lá qual for, deve ser penalizado até com perda de renome, né? Porque não faz sentido realmente compartilhar dons só porque você quer, né? Não faz sentido. E outra coisa que me deixou extremamente incomodado é a aprendizagem desses dons. Porque os dons, nessa primeira edição, ele não coloca a necessidade de um espírito para te ensinar. Isso me incomodou muito. Porque eu acho um aspecto muito legal de Lobisomem Apocalipse é que quando você lê a descrição de algum dom, tem sempre um espírito específico que pode te ensinar aquilo. E eu acho isso muito legal, né? Não que apenas aquele espírito pode te ensinar, mas é meio que uma recomendação para você sentir mesmo que aquilo está espiritualizado, né? Não é um poder que você adquire do nada. Outra falha que a gente tem nessa primeira edição é que os rituais, principalmente os de renome, eles não especificam quanto renome você ganha ou perde, cara. Isso é uma gafe muito grande. E falando em gafe, eu havia falado que o livro da primeira edição de Lobisomem Apocalipse ele foi lançado um pouco antes da segunda edição de Vampiro à Máscara, e as regras de combate eram incompatíveis. Aqui no livro do jogador, ele possui uma parte específica, meio que uma redenção,
e ele readapta o sistema de combate de Vampiro à Máscara para ser usado em Lobisomem Apocalipse. E ele até cita, olha, a gente vai fazer essa adaptação porque assim você pode até mesmo usar o cenário de vampiro dentro de Lobisomem. Tá vendo? O crossover era intencional, sim. E falando de gafes, eu preciso falar sobre isso aqui, eu precisava falar disso em algum momento. Eu quero mandar um abraço muito apertado para meus colegas de formação, que também são formados em letras, que são legítimos profissionais da tradução e interpretação, porque, cara, o que as empresas estão contratando gente só porque elas sabem falar inglês para fazer tradução de livro, meu irmão, não é brincadeira. Então, pô, a valorização do profissional de tradução é essencial. Algumas escolhas para tradução não fazem sentido. A gente tem na comunidade o pessoal da Pitaco, cara, isso é normal e é aceitável, sabe? A gente consome o produto, a gente sabe do que talvez seja o mais adequado, mas saiba que existem profissionais escolhidos para isso, existe diploma para isso, cara. Existem pessoas preparadas para fazer esse serviço e eles devem ser reconhecidos. E, cara, esse livro aqui, o Guia dos Jogadores do Lobisomem, cara, puta que pariu, tem muito erro de tradução. Eu encontrei alguns erros, só pra você ter noção, que tem dons que foram textos duplicados, pra você ter uma noção. Talvez eu não consiga colocar isso aqui nesse vídeo, mas ele tem uns erros assim, cara, que são complicadíssimos e eles comprometem a compreensão de alguns textos, para você ter uma ideia. E, cara, isso é muito complicado para nós que consumimos, já não temos acesso ao inglês, então a gente não pode confirmar se tal termo é certo, é errado, enfim. É muito complicado, uma puta saia justa, um trabalho porco que fizeram. Eu espero que a Galápagos não reproduza isso, que ela realmente saiba aproveitar o trabalho profissional de um tradutor. Desculpa o desabafo, vamos voltar aqui ao conteúdo do livro. Falando sobre Clives rapidamente, o livro oferece algumas manobras de combate em relação a elas, mas aí você me pergunta o que é uma Clive? Uma Clive é uma arma ritualística feita para duelos. Aqui é dito que ele foi desenvolvido por um cara, o nome dele é Gwydion Wyrmslayer, e esse cara era um Fiano, um Aron, ele era muito renomado e ele inventou essa arma para fazer duelos. E aí os Presas de Prata pegaram essa arma e fizeram ela de prata. Eles meio que fundaram escolas de forjadores de Clives, tanto que elas foram inventadas durante a Idade Média, então a maioria das Clives eram feitas em formato de espada. Ou seja, as Clives não necessariamente são em formato de espada, que fique claro isso aqui. E então, a partir disso, muitas delas foram usadas em vão, adquiridas pelos dançarinos da Espiral Negra, enfim, muitas foram perdidas, então elas se tornaram raras. Esses forjadores simplesmente se tornaram mais raros ainda, então isso se tornou um tesouro dentro da nação Garou. Então não é qualquer pessoa que pode adquirir uma Clive, ela é realmente um objeto de honra, não é qualquer pessoa que possui uma arma dessa. E uma coisa interessante que eu acho é que por ser uma arma usada por pessoas honradas, aqui é dito que o espírito de uma Clive ela é muito sintonizada com o Garou que a porta, ou seja, ela vai beneficiar ou até mesmo prejudicar o portador de acordo com as suas atitudes. Eu acho isso muito interessante. Falando sobre uma outra arte marcial, vamos dizer assim, nós temos o Kailindo, que ela foi desenvolvida pelos portadores da luz, na verdade por um campo que são os Zéfiros, que são os portadores ligados aos espíritos do vento. Eles, preocupados com a forma como os duelos eram feitos, cansados do derramamento de sangue, eles desenvolveram essa arte marcial que tem muito da mudança, usam muito das metamorfoses durante esse combate, para que eles pudessem lutar de uma forma limpa, sem que nenhum Garou morresse no processo. É interessante a forma como essa luta acontece, mas ela não foi aderida pela grande massa. Eu acho interessante que o Kailindo ele não é exclusivo dos portadores da luz interior. Qualquer Garou pode adquirir. Aliás, esse foi o intuito da criação do Kailindo. Qualquer personagem pode possuir, mas tem que ser aprendido por um desses Zéfiros, porque simplesmente a nação Garou não adotou esse estilo de luta porque achou, vamos dizer assim, inútil, né, como é descrito aqui no livro. Depois ele tem
subcapítulo, vamos dizer assim, um subtítulo dedicado à tecnologia. Ele vai falar sobre computadores e, embora tenha muita coisa ultrapassada, nós estamos falando de 1993, eu aprendi algumas coisas legais e ele tem um sistema muito interessante quanto ao vírus. Lembrando que a gente tem acesso à Umbra cibernética, ele vai explicar também como que se dá esse acesso pela Umbra cibernética. E nessa época é até dito que não tem como você acessar esse tipo de Umbra por meio de computadores normais que não fossem da Wyrm. O que isso tem a ver? Aqui diz que a gente vai ver mais dessas informações no livro da Wyrm. A partir do momento que você entra na Umbra cibernética, você tem uma interação vívida com as coisas que tem lá dentro. Então os vírus eles são personificados, assim como acessos de rede. Enfim, as aranhas de rede também elas são muito frequentes lá. Tem até os tipos específicos, talvez eu coloque lá na droga de página. Cara, é muito interessante isso aqui. Eu acho que deveria ser mais explorado, principalmente na edição de 20 anos. Nunca li a edição de 20 anos, mas eu cheguei a dar uma olhada nos espíritos que tem lá e nos fetiches, enfim. E não tem tantas informações tecnológicas. Tem mais recursos, mas não tem tantas informações quanto eu gostaria que tivesse. Mas mesmo assim já é uma ajuda, mesmo sendo ultrapassado. Eu recomendo muito a leitura. Depois disso ele fala sobre envelhecimento e eu só quero dizer uma coisa, um recado para você, combeiro safado que tá há 5 anos jogando a mesma crônica, que tem um Aron de posto 5 com 17 anos de idade. Cara, esse cara tem que envelhecer. Não faz sentido ele ser de 5º posto e ter 17 anos, né? Bom, enfim, cada mesa é uma mesa, mas seria muito interessante ver esse progresso a partir da idade. Aqui no livro ele oferece algumas regras do avanço da idade e suas consequências, e é bem interessante e é bem legal ver que a história ela só acontece com o passar do tempo. Isso é natural, isso é o ciclo da vida, tem que entender. E eu acho que isso enriquece demais os nossos jogos. No final do livro, os autores eles deixam algumas palavras em relação ao jogo em si, mas vamos falar primeiro das palavras finais que tem ali do Daniel Greenberg. Esse cara ele fala sobre uma visão diferente sobre o Apocalipse. Ele fala sobre um grupo de garus, praticamente um campo, não deixa muito claro o que é aquilo, mas é um grupo de garus que eles têm uma visão diferente sobre o Apocalipse. Uns garus que eles acreditam, e quando eu digo que são garus, eles são integrantes de todas as tribos, tá? Não são uma tribo específica, mas eles são em minoria, mas eles têm uma crença de que o Apocalipse na verdade é uma época de renovação. Eles acreditam que o Apocalipse não seja o fim, mas uma época em que vai haver uma renovação, em que aquela pessoa que vencer no Apocalipse é que vai reger o próximo reinado, que eles chamam aqui de pós-tempo, ou pelo menos como foi traduzido. E esse pós-tempo ele é definido pelo vencedor. Então se a Wyrm ganhar, então a Wyrm vai reger. Se Gaia e os Garou ganharem, então eles é quem vão reger. Mas falando sobre a visão dos autores em relação ao jogo, cada um dos autores, não cada um, mas alguns autores eles fazem um texto falando sobre a interpretação de Lobisomem Apocalipse. Não vou falar sobre eles, eu acho que a leitura desses textos elas são muito íntimas, então leia, esses textos são muito interessantes. Mas só para você entender, Mark Rein-Hagen, por exemplo, ele fala sobre sua conexão espiritual e a experiência de jogar com uma criatura espiritualizada. Muito interessante o texto dele. Existem alguns textos ali, como o do Stephen C. Brown, se eu não me engano, que ele faz umas observações um tanto quanto insensíveis em relação ao horror, mas você só vai entender se você ler o texto. Mas mesmo assim vale a experiência da leitura e saber o que cada criador do jogo pensa sobre esse cenário. Muito interessante. E para você que é jogador, claro, vai engrandecer na hora de você interpretar. Existem textos que falam também por que agir em matilha, que vai justificar e muito bem para você deixar de atrapalhar o seu narrador e colaborar com o jogo em grupo. Bom, o que eu tenho a dizer sobre o livro, as coisas ruins, eu já deixei vários pitacos sobre as coisas que eu não gostei, mas uma coisa que eu acho que é característico de toda a primeira edição é a organização. Esse livro é bem desorganizado, principalmente na parte de dons e qualidades e defeitos, mas de resto assim o texto até que é bem rico. Ele vai engrandecer principalmente para os jogadores. Como eu já martelei aqui também, eu vou dizer, jogadores, leiam o livro.
leiam pelo menos o livro dos jogadores, que assim como o livro dos jogadores de Vampiro à Máscara, você vai ter informações que são muito úteis para você, informações que são muito úteis para você usar durante o jogo, para você facilitar o jogo até mesmo para o seu narrador. Então é muito importante que você leia o livro. Bom, e nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado, então deixa a droga de um comentário se você tiver alguma coisa interessante e inteligente para dizer, sempre de forma respeitosa. A droga de canal é divulgada pela droga de página e pela droga de Insta, então se inscreve lá ou segue, sei lá qual que é o padrão por lá. E se inscreve nessa droga aqui também, compartilha com suas mesas, suas redes sociais, o que você bem entender. E leia o livro para o bem do jogo e um grande abraço para você. Falou!